Nesse vídeo, vamos trazer aqui, gente, regra que preocupa com relação ao nosso Esporte Clube Bahia, fair play financeiro e iniciativa da CBF, vocês vão entender. Além disso, vamos trazer também desfalque importante para a próxima partida. Para completar, tem a situação do Bahia na Série A e também desabafo forte de goleiro do Cruzeiro. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal. Bora Bahia, vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você aproveitar a GoCase, gente, tá com promoção show de bola, que tá antecipando a Black Friday, todo o site aí com até 70% de desconto e ainda pode usar o cupom Bara Bahia. Falando em GoCase, você já sabe, use o cupom Bara Bahia e garanta descontos ainda maiores e para você acessar, clique no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, pega o seu celular e aponte para esse QR Code aqui e dê uma geral no site da GoCase, gente, tá aqui capinhas que eu uso, por isso eu indico para vocês, porque são muito boas e com cupom menos de R$25 cada uma, essas garrafas você já conhece, minha companheira aqui de toda hora e tá ganhando inclusive uma base de silicone dela, de brinde, e além de tudo isso, esses copos térmicos são show de bola, você personaliza, coloca o seu nome e você ainda pode comprar com a tampa e tá em promoção. Todo o site com promoção, dicas bem legais aqui para vocês e tá aqui para você dar uma geral e vejam vocês, ó, Go Black antecipada, então dê essa geral, gente, no site da GoCase. Muita coisa legal para você aproveitar com a promoção. E já sabe, né? Falando em GoCase, use o cupom BARABAHIA. Para completar, você que tem pet, está aqui, ó. Inclusive, essa coleira pet já acabou. E aqui, peitoral pet, aproveitem também. Tá voando, viu, gente? Então chega junto aí que o GoCase tá show de bola com essa antecipação da Black Friday. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo a situação da tabela. Tivemos mais alguns jogos no dia de ontem. E tá aqui, gente. Botafogo com o Santos foi um ótimo resultado para o Bahia. E à noite o Vasco venceu o RB Bragantino, que é o próximo adversário do Bahia, por 3-0, enquanto que Palmeiras e Cruzeiro empataram em 0-0. Então, rodada encerrada, a situação do Bahia está aqui, gente. Se manteve na quinta posição, com 49 pontos. Acabou que foi uma rodada até positiva para o Bahia, por mais que o Bahia não tenha feito a parte dele. Agora, o Botafogo está aqui com 47, o Bahia pode ser ultrapassado na próxima rodada. Fluminense está com 44 com o jogo a menos, se aproximou. E o Vasco já está com 42 pontos, gente, com 30 jogos, mas venceu os 4 últimas rodadas, então vai ter que ficar atento aí para voltar a pontuar, vencer e avançar na tabela de classificação. Falar nessa rodada, teve um desabafo forte aqui, gente, de Cássio, em relação à partida do Cruzeiro diante da equipe do Palmeiras. Teve uma não expulsão de Gustavo Gomes, extremamente polêmica, achei que caberia expulsão. É impressionante esse tipo de coisa. O VAR, inclusive, foi consultado e depois a arbitragem manteve a não expulsão e o VAR indicou a expulsão, coisas que só se vê de vez em quando com o clube aqui a colar, o CEP PES, é impressionante, né? Vou trazer aqui, gente, o desabafo de Cássio, depois de comentar um pouco mais sobre isso aqui. Eu quero entrar no assunto da arbitragem. Cara, mas acho que chega de todo mundo ficar falando beneficiou esse e aquilo. Se a gente não se unir para melhorar a arbitragem e falar, se a gente pegar todos os times foram prejudicados e todos foram beneficiados, podia muito bem falar sobre situações que aconteceram hoje, mas, cara, acho que nós temos que nos unir, a CBF, nós jogadores, nós temos que se juntar para melhorar isso, porque eu vejo que muita gente não está se importando com o futebol. Eu já reclamei da arbitragem em certos momentos, mas, cara, bem no futebol nós temos que parar por isso, se unir, ver o que pode ser melhorado para ajudar os árbitros, porque eles são seres humanos como a gente. Eu já sofri com depressão, com pressão, então eu sei como é ruim. Tu imagina um árbitro, a cobrança que não é, quando ele erra. Eu sou pelo bem do futebol, pela melhoria do futebol. O Campeonato Brasileiro tem que estar entre os melhores campeonatos mundiais e eu acho que a arbitragem é muito importante para isso. Então, acho que diretores, pessoas, a gente tem que pensar em conjunto para ver o que a gente pode melhorar. O que a gente pode fazer melhor para ajudar esses árbitros e não ficar toda hora, porque ele errou aqui, eu falo novamente, eu também já reclamei em certos momentos, mas se nós não melhorarmos em conjunto, a gente vai acabar piorando. Aí, gente, desabafo justo, né? Interessante e bastante racional, experiente por parte de Cássio. E é verdade, né? Fato é que a arbitragem tem baixa qualidade, tem. Né? Erros vão acontecer? Vão, mas a questão é o nível do erros, a quantidade de erros, a não correção de erros, a falta de critério é um combo completo. Agora, a arbitragem que não é profissionalizada até hoje. O primeiro ponto é esse, e é um absurdo. E além disso, aquele negócio, né? Jogadores brasileiros, de regra, não ajudam, não facilitam, manipulam, simulam, pressionam, enfim, né? O combo é completo, é um suco de futebol brasileiro. Agora, tudo isso tem que passar inicialmente por uma melhor retribuição dos árbitros e uma profissionalização. Tem muito árbitro, inclusive de Série A, que trabalha
né? E de vez em quando apita e tenta incrementar a renda, é algo surreal, realmente, para o nível de arrecadação do futebol brasileiro, no mínimo que deveria ter, é uma profissionalização da arbitragem. Outra informação agora é sobre o Bahia e tá aqui, gente, o combo de adversários que o Bahia tem nessa disputa pela vaga direta na Libertadores, e tá aqui, ó. O Bahia já não enfrenta mais ninguém do G6, somente 2 dos outros adversários estão na primeira página. Ainda pega os 3 últimos colocados aqui, gente. Sport, Juventude e Fortaleza, que o Bahia, inclusive, deve enfrentar os 3 já rebaixados. O Mirassol tem tabela difícil em casa, com Palmeiras e Flamengo, além do confronto direto com o Botafogo. Botafogo tem Mirassol e Cruzeiro fora e tabela mais tranquila em casa. O Fluminense, que deve jogo do primeiro turno contra o Ceará, ainda enfrenta todos os 5 primeiros colocados. Então tá aí, né, gente? A tabela, em princípio, favorável, mas o problema é o seguinte, o Bahia surpreende, mesmo o Bahia que vence Palmeiras e Flamengo, acaba perdendo partidas que são viáveis, a gente sabe disso, então não há muito que garantir, infelizmente, com relação a essa realidade. Fato é que o Bahia não pode ver o adversário, o Bahia tem que se impor sua melhor versão, conseguir pontuar para garantir essa vaga na Libertadores. Por falar nisso, vou trazer aqui informação de um desfalque importante para mim, um jogador estrutural e que estará de fora da partida contra o Bahia, e é justamente John, gente. O Red Bull Bragantino tá aí, ó, recebeu o 3º cartão amarelo na partida diante do Vasco e está fora do jogo contra o Bahia. Enfim, né? Pelo menos isso acaba sendo, inclusive tem gente aqui, o Arthur pelo Grêmio, Alan Patrick pelo Inter, agora o John. O Bahia tem dado sorte. Não, não é isso, né? De certo modo, até tem dado sorte nesse aspecto, não dá para negar, não. Mas o Bahia também tem seus desfalques, o adversário tem dado sorte, né? Somente sem que Alexandre Everton Ribeiro pesa muito, fora as outras questões, né? Mas independente disso, o Bahia tem que vencer jogando em casa. Falar em jogar em casa, tá aqui algo que chama atenção e que é mais um motivo de repente, né, para esse fortalecimento do Bahia em casa, que sem dúvida é a nação tricolor. Público total em renda bruta de bilheteria em 2025. Vejam a arrecadação bruta do Bahia, gente. Público total, Flamengo em primeiro, 1.589.000, Corinthians com 1.300.000 e o Bahia em terceiro lugar, gente. 1.276.000 público, quase ultrapassando o Corinthians. Tá de pouco aqui, gente. É impressionante. Essa nação é incrível, à frente de São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fluminense, Inter, Fortaleza e por aí vai, né? Realmente é incrível, né? 1.276.000. Agora, a renda bruta do Bahia, tá aqui, gente, renda bruta do Bahia, já que o ticket médio do Bahia é um pouco mais baixo, o Bahia vai para a 6ª posição, querendo ou não, excelente arrecadação do Bahia, 43.465.151 reais. É impressionante, chama muita atenção, e aquilo, né? Acaba sendo um dos principais patrocínios do Bahia, é uma nação que mobiliza muito, e que isso cada vez mais fortaleça o nosso esquadrão dentro das 4 linhas. Para completar e por falar em dinheiro, tá aqui algo que a gente precisa acompanhar de perto, e confesso a vocês que preocupa, eu vou trazer umas sutilezas aqui para depois comentar um pouco mais. Tá aqui, gente, a reportagem do UOL. CBF prepara fair play com controle de gasto de elenco e de dívidas. Vejam vocês, hein? Vou trazer aqui. O projeto de fair play financeiro da CBF está em sua fase final de elaboração. A previsão que será concluída e apresentada no final de novembro. Tá perto, hein, gente? Daqui a um mês. Já estão definidos quais devem ser os pilares desse sistema de responsabilidade para os clubes. Ressalte que isso ainda precisa passar por aval da cúpula da entidade, ou seja, a CBF depois vai aprovar, mas deve aprovar e já deve valer a partir de 2026. Está aqui, gente. Mas o grupo de trabalho atua 4 diretrizes básicas para o fair play da CBF. 1. Proibição de ter dívidas vencidas com atletas, outros clubes ou governo. Ótimo, né? 2. Resultado positivo próximo de 0, isto é, sem déficit ou déficit limitado. Isso aqui preocupa a gente, convenhamos, né? Porque o Grupo City com a SAF, a gente sabe, nessa parte inicial, aporta muito dinheiro. Ou seja, isso faz parte do combo para depois estabilizar e ter mais receita e recuperar lá na frente. Então é algo aqui, para mim, que já começa a prejudicar, pode limitar as receitas do Bahia. 3. Receita não, os investimentos do Bahia. 3. Controle de gasto com elenco com percentual de receita. Outra cilada aqui para a gente, porque as receitas do Bahia elas vão crescer muito e há uma projeção nesse sentido, então não deveria ser um limite de investimento com base na receita, porque se o time tem capacidade de pagar e não tem o histórico de inadimplência, não pode limitar com base na receita. O Grupo City é um exemplo. Por mais que o Bahia de repente tenha déficit, mas não dá para limitar com base na receita. A receita do Bahia é 400 milhões, o Bahia entra ali, né, de 10 para baixo em receita, então isso limitaria bastante a capacidade de investimento do Bahia. Pensem bem que o Bahia, historicamente, com a SAF, tem ficado aí top 3, top 4, top 5 em investimento, em formação de elenco. Mas se for com base em percentual de receita, é ficar lá para baixo, que a receita do Bahia ainda está abaixo dentre os clubes. Isso é preocupante. Está aqui, controle de dívida de curto prazo, não tem problema, o Bahia está bem com relação a isso. Está aqui, ó. Mas o blog apurou que, como ele disse na palestra, o sistema está centrado nos 4 pilares acima. Há discussão sobre como será o controle de gastos
com elenco, vejam vocês, hein? Primeiro, qual será o percentual da receita que se poderá gastar com futebol? Segundo, como será a fórmula, o que entra no cálculo? Na Europa, a UEFA institui um limite de 70% de gastos com futebol em relação à receita do clube. Até aí, enfim, né? Razoável. Né? O Bahia provavelmente deve gastar até um pouco menos, está investindo em patrimônio. Nesse ponto aí não prejudica o Bahia, não. Então, se o Bahia arrecada 100 milhões, 70 milhões poderia gastar com o futebol. O controle do resultado certamente será feito mais a longo prazo. Mais gradualmente, os clubes terão de passar a operar próximo do equilíbrio entre arrecadação e custos, chegar o mais próximo do déficit zero ou de ter superávit. Isso aqui é bom, realmente, pelo menos é gradual e acaba aí ajustando com relação à realidade do Bahia. Por fim, o controle sobre dívidas será sobre o passivo de curto prazo. Explica-se. Os débitos até um ano são os que têm maior impacto na operação do dia a dia e no caixa do clube. Por isso, a ideia seria monitorar esses débitos para saber se o clube está saudável e pode cumprir seus compromissos do ano. Nesse ponto, ótimo, também para o Bahia, porque o Bahia tem dívida de curto prazo, o Bahia não tem. Né? O Bahia ali, na verdade, tem até a dívida, não tem um déficit, não tem um passivo. Né? O Bahia vem assumindo dívida e vem pagando, porque vem contratando, investindo e pagando. E está aqui. Os clubes ainda serão comunicados do sistema completo do Fair Play. No passado, já houve resistência de parte das agremiações, que acabou por barrar a implantação do sistema. Atualmente, os clubes da Série B já se manifestaram favoráveis. E na cúpula da CBF, o que se houve é um apoio incondicional ao projeto, mesmo se houver resistência. Então tá aí, gente. Em questão de tempo, em 2026 já deve acontecer isso. E do que eu trouxe aqui, qual é a principal questão, viu, gente? Tá aqui, ó. A principal questão é esse aqui, controle de gasto com elenco com percentual da receita. Isso preocupa realmente, porque o Bahia é top 3, top 4 em formação de elenco, e se isso realmente for aprovado a partir de 2026, o Bahia pode correr esse risco de cair drasticamente no investimento, e aí ficar lá para baixo, né? Top 10, 11, 12, em diante, porque a receita do Bahia está mais ou menos nesse patamar quando se pega de regra os 20 clubes da Série A. Então deve estar mais para baixo, isso é fato, mas quero crer que isso também vai ser melhor pensado a respeito, o Bahia vai se ajustar e vai evitar cair nessa cilada. É algo que precisa aí ser melhor ajustado, porque é essencial que o Bahia tenha essa capacidade de investimento e que cresça a cada ano. E a gente sempre se preocupa, porque vez e outra a gente tem que ficar atento. O Bahia é uma SAF muito forte, então clubes dos bastidores podem buscar articular regras que parecem ser saudáveis, mas que na prática pode puxar o tapete de um aqui ao colar. E o Bahia tem que ficar muito atento, porque o Bahia chama atenção e a gente sabe que é a melhor SAF do Brasil, tem uma capacidade de investimento imensa, então podem ali nos bastidores colocar algumas cascas de banana para prejudicar o nosso tricolor de aço. Que o Bahia fique atento, porque é sim uma pauta importante e que assim seja, mas se tiver detalhezinho ou outro prejudicando o Bahia tem que ficar atento e bater de frente com esse tipo de situação, que realmente preocupa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente. Golcase, tem a Black Friday antecipada e usa o cupom para Bahia. Tamo junto, saudações colores, até a próxima.